Boa noite a todos. Aqui é o Marconi, integrante do grupo 4, que além de mim é composto pelo Ricardo, Adelino e Lucas. Eu vou dar início à apresentação do nosso plano de aula, da disciplina Metodologias no Handball. Bom, vou dar início a uma introdução sobre o que nós achamos sobre o handball da BNCC, a versão mais recente de 2018. O handball no ambiente escolar é considerado um esporte que proporciona um nível alto para o desenvolvimento motor, pois trabalha todos os movimentos básicos dos alunos, como correr, pular e arremessar. A educação física escolar é uma área de conhecimento, com conteúdos próprios e caracterizados por desenvolver o aluno ou criança de maneira completa, ou seja, desenvolver o corpo e a mente de forma integrada. Ela também desenvolve características como o trabalho em grupo, a inclusão, a cooperação, entre outras. A educação física escolar, além de regular, ela estimula a prática de atividades, desenvolvendo capacidades e habilidades ligadas à saúde, auxiliando no desenvolvimento da formação de cada indivíduo para que possam ser inseridos na sociedade. Isso de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. O handball, que está classificado na estruturação invasão ou territorial, definida pela BNCC, como conjunto de modalidades caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola a uma meta ou setor da quadra, definida pelos adversários, e protegendo simultaneamente o próprio alvo, meta ou setor do campo. Referência BNCC 2018. Plano de aula. Identificação. Professores Marconi, Ricardo, Lucas e Adelino. Disciplina: Educação Física. Duração da aula: 50 minutos. Unidade temática: Esportes. Invasão. Tema da aula: Handball. Local de aplicação: Escola Pública de Divinópolis. Espaços utilizados: sala de aula e quadra da escola. Número de alunos: 14 alunos. Recursos utilizados: bola, cronômetro, cones ou cadeiras e a quadra da escola. Conteúdo da aula será: fundamentos do handball, passes, dribles, finalizações e sistema defensivo. O público-alvo será o 8º ano do ensino fundamental e a faixa etária trabalhada será entre 12 e 14 anos de idade. Competência: planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. Habilidades: as habilidades na BNCC possuem um código, e eu vou decifrar esse código da primeira habilidade, que é o EF, que significa Ensino Fundamental. 89 significa 8º e 9º ano. EF significa Disciplina, que é Educação Física. 04 é a ordem que essa habilidade se encontra na BNCC. Essa habilidade é identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte: rede, parede, campo e taco, invasão e combate. Segunda habilidade: código EF, que é Ensino Fundamental. 89
oitavo e nono ano, EF. Educação Física, 07, a ordem, que é a habilidade, se encontra na BNCC. Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando as exigências corporais desses diferentes programas e reconhecendo a importância de uma prática individualizada, adequada às características e necessidades de cada sujeito. A referência usada foi a BNCC 2018, que é a última versão. Procedimentos didáticos pedagógicos. Num primeiro momento, um tempo de 5 minutos, será feita uma conversa em círculo, explicando como será a aula e demonstrando a importância das atividades físicas para a saúde e para o bem-estar. No segundo momento, um tempo também de 5 minutos, será destinado a um aquecimento. Aquecimento que será um pega-pega na quadra, porém, para que o pegador pegue alguém, ele deverá correr com a bola na mão e tocá-la em um dos fugitivos. Terceiro momento será destinado à metodologia, que será o tempo de 5 minutos, que é a aplicação da primeira atividade. Um tempo de 10 minutos, a aplicação da segunda atividade. Tempo de 20 minutos, aplicação da terceira atividade. E no momento final, terá um tempo de 5 minutos para que o professor faça a avaliação da aprendizagem. E totalizando um tempo total de 50 minutos, referente a uma aula. Objetivo geral: aprender e compreender como realizar os fundamentos de passes, dribles, finalizações e sistema defensivo no handball, para que o aluno possa aplicar essas técnicas aprendidas em um jogo real. Objetivos específicos: como realizar os passes, dribles e finalizações. Estratégias para se defender de um ataque. Treinar variações com ambas as mãos. Conhecer um pouco sobre os principais fundamentos do handball. Boa noite, meu nome é Ricardo. Eu darei continuidade à apresentação do nosso plano de aula. E dando continuidade, a gente irá aplicar a nossa primeira atividade para os alunos, que será a atividade do passe, que é uma atividade bem simples que pode até mesmo ser usada como atividade de aquecimento. E para o desenvolvimento dessa atividade, a gente dará o primeiro passo, que será dividir essa turma em duas equipes mistas, de meninos e meninas. E então, dividindo essa equipe, a gente pedirá que cada equipe fique de um lado da quadra e faça uma roda. E o segundo passo será pedir dar uma bola aos alunos nesse ciclo e pedir que eles lancem a bola aos seus colegas até que todos tenham conseguido arremessar para o colega e receber durante 5 minutos. E então o professor ficará observando e fará as correções necessárias, tanto de recepção quanto de arremesso. E então, depois dessa roda de paz, dessa experiência que os alunos tiveram com o lançamento e a recepção, o professor vai pedir que eles façam o arremesso de forma correta, que é com os cotovelos acima da linha do ombro. Então, o professor irá explicar como deverá ser feito corretamente o passe e pedirá que eles façam igualmente ele mostrou. E depois de ter mostrado isso, os alunos terem feito, o professor também pode pedir algumas variações para ocasiões de jogo, né, que podem acontecer bastante, que é pedir que os alunos façam alternando as mãos, caso eles tenham a mão bloqueada, eles consigam dar continuidade à jogada, então trocando de mão eles consigam dar o passe para que tenham vantagem durante o lance, e também com fazer o passe com a bola quicada. Fazendo isso, às vezes, com a marcação adiantada, o adversário pode dificultar a troca de passe, então uma alternativa pode ser o passe com a bola quicada.
Segunda atividade. Então, nessa atividade, o professor vai treinar junto aos alunos o quesito do drible, utilizando os cones ou cadeiras como defensores, e também treinar a finalização. O tempo médio dessa atividade é de 10 minutos. O primeiro passo dessa atividade é: os dois times formarão uma fila, sendo que cada fila fique de lados opostos, ou seja, cada fila deve ser formada de forma em que cada uma fique na quadra de defesa ou na quadra oposta em que eles irão atacar. É importante frisar que cada time não atrapalha o outro. Além da fila de ficar dos lados opostos, ela também deve ficar nas laterais opostas, ou seja, uma junto à lateral esquerda e a outra do outro lado junto à lateral direita. O segundo passo dessa atividade é que, após a divisão dos times e cada um posicionado no seu devido lugar, o professor formará uma fila de cones ou cadeiras de diferentes distâncias uma da outra. Esses cones e essas cadeiras funcionarão como a gente disse anteriormente, como se fossem os defensores que os alunos deverão driblar, né? O terceiro passo dessa atividade, o jogador treinará o drible, usando esse obstáculo como se fossem os marcadores. O primeiro jogador de cada equipe, ao sinal que o professor der, deve correr em direção ao gol, realizando o deslocamento em zigue-zague, nos cones ou nas cadeiras, que são os obstáculos, e finalizar com o objetivo de acertar o gol. As variações dessa atividade. O professor ele pode solicitar que o aluno realize uma finalização seguida de um salto. O professor também pode solicitar que os alunos, além de fazerem o deslocamento entre os obstáculos, que eles também façam o mesmo deslocamento retornando nestes mesmos obstáculos, porém de costas. Outra variação é mudar os obstáculos de posicionamento ou diminuir a distância entre eles, o que causará uma dificuldade maior, o nível de dificuldade ficar maior para o aluno poder fazer os dribles, né? É importante também frisar que o professor sempre, quando for necessário, ele deve parar a atividade e explicar ao aluno que apresentar alguma dificuldade na execução do passe, do drible ou da finalização, a maneira correta de se executar o fundamento, para que isso não persista, né? Para que ele não continue persistindo no erro. E o professor deve parar a atividade e explicar a forma correta do aluno exercer a atividade, para que ele não continue errando. Opa, aqui é o Marconi e eu vou dar continuidade explicando agora a nossa terceira atividade. Chegamos na nossa terceira atividade, né, que é a atividade principal do nosso plano de aula, onde iremos trabalhar como alvo principal o sistema defensivo no handball, mas teremos a oportunidade de também treinar o ataque com essa atividade. Vamos para o primeiro passo. O professor pede para que todos os alunos formem uma fila indiana na quadra. Feito isso, o professor irá sortear um aluno para ser o atacante e, consequentemente, os outros serão os defensores. O professor, com a fila já formada e bem definida entre quem será o atacante e os defensores, o professor então retira o atacante da fila e o posiciona de frente para os defensores. E com todos já posicionados em seus lugares, o professor irá explicar o objetivo de cada um. O objetivo do atacante, que será ultrapassar todos os alunos que representam os defensores,
e chegar até o último da fila. E já o objetivo dos defensores é impedir que o atacante chegue até o último defensor da fila. E segundo passo: o primeiro defensor da fila será o guia, ou seja, o responsável por conduzir os demais defensores de acordo com a movimentação do atacante. Importante, sempre mantendo a fila. E terceiro passo: quando o atacante conseguir chegar ao último defensor da fila e pegá-los, as posições serão invertidas. Ou seja, o atacante passa a ser o primeiro da fila e o último da fila passa a ser o atacante. E outro fato importante aqui é sempre que o professor achar que for necessário, ele deve parar a brincadeira para orientar seus alunos. Essa atividade nos permite fazer algumas variações. E nesse trabalho a gente vai dar exemplos de duas variações. A primeira variação é: o atacante estará de posse de uma bola e deverá driblá-la ao se movimentar. O contato da bola deverá ser feito com o último aluno da fila, a fim de queimá-lo. Caso o primeiro da fila intercepte o arremesso ou roube a bola, inverte-se as posições. E a segunda variação pode ser com duas filas e dois atacantes. Cada fila se divide em duas, ou seja, adiciona também um outro atacante. E para facilitar mais um entendimento dessa terceira atividade, a gente retirou um vídeo do YouTube e vamos passar ele agora em sequência. Este vídeo vai apresentar a ideia do pega-gavião. É um jogo de pega onde uma fila disposta à frente de um pegador deverá proteger o último membro da fila do contato desse pegador, que seria o gavião. Esse jogo, ele, na perspectiva do handball, possui características bastante interessantes. Primeiramente, o jogador atacante terá um incessante trabalho de movimentação de fintas, enquanto a defesa terá um trabalho constante de defesa do último jogador para a trajetória feita pelo atacante. Se o atacante, por exemplo, tentar pegar o pegador, a defesa terá que se proteger, protegendo sempre o último membro da fila. É um jogo bastante interessante para trabalhar aspectos de ataque e defesa, ainda numa perspectiva bastante individual para o atacante e já com alguma ideia de coletividade para os defensores. Trata-se de um jogo bastante interessante na perspectiva da pedagogia do handball. Esse jogo pode se tornar mais interessante com a inserção do elemento bola. Além dos trabalhos já citados de finta, deslocamento, marcação da trajetória, a bola possibilita o trabalho das questões do trifásico, do duplo trifásico, do quicar a bola, do driblar, tornando o jogo ainda mais interessante para a aprendizagem dos alunos. O contato, nesse caso, deverá ser feito com a bola no último jogador e a defesa sempre terá que procurar afastar o último jogador da bola. Uma possibilidade, por exemplo, de vitória para a defesa nesse jogo é conseguir, no momento em que o jogador atacante tenta realizar uma finta para atrapalhar a situação defensiva e atingir o último jogador, roubar a bola e assim sair vitoriosa do jogo. Trata-se de jogo, portanto, que o atacante também terá que aprender, ao driblar a bola, a controlá-la. Esse jogo pode ganhar ainda mais em complexidade a partir da adoção de duas filas e dois atacantes, aonde o jogo poderá começar a ter uma característica bastante presente da coletividade, trocas de passes, enganar a defesa em buscar a outra fila, o jogador de trás, fazer ultrapassagens, receber a bola buscando o último jogador, trabalhando conceitos bastante complexos do handball, como por exemplo a fixação par, que seria o atacante buscar sempre o marcador direto para tentar atingir o objetivo do jogo, a ideia da fixação ímpar, que seria o atacante buscar o marcador indireto com o objetivo de iludir a defesa, provocando, por exemplo, um cruzamento do jogador de trás para atingir o último jogador da fila. Além de trabalhar aspectos como os passes longos, podendo esse jogador se deslocar, receber o passe e atingir o último jogador. Sem contar nas questões defensivas, como, por exemplo, o começo da ideia
da cobertura defensiva, onde, por exemplo, esse jogador, ao buscar atingir o último jogador dessa fila aqui, ocorrer uma situação de proteção pela outra fila dessa trajetória, ocorrendo uma cobertura, possibilitando também a ideia da busca dos espaços vazios pelo outro jogador atacante, como mostrado aqui, buscando o último jogador. É um jogo bastante simples, um jogo da cultura popular, mas que possui aspectos muito interessantes para o trabalho da pedagogia do handball. E agora eu, Ricardo, falarei um pouco sobre a avaliação de aprendizagem, que terá cerca de 5 minutos de duração. No primeiro momento, o professor pedirá que os alunos formem um círculo e se sentem, formando assim uma roda de conversa entre professor e aluno, aonde o professor, através de algumas perguntas, saberá se realmente os alunos compreenderam qual foi seu objetivo de aula. E depois irá ouvir seus alunos, ouvir suas dúvidas e esclarecer as dúvidas que os alunos tiverem. Então depois ele fará uma consideração final, destacando quais foram os principais erros que os alunos tiverem durante a execução dos exercícios e quais foram as maiores dificuldades durante a aula. Aqui são nossas referências a gente procurou colocar tudo que foi utilizado nesse trabalho, desde figura, artigo e também os vídeos, né? Os vídeos que foram utilizados. Bom, então é isso. Aqui finalizamos o nosso trabalho, agradecendo a todos pela atenção.